Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu MEC, o seu Universo do Mecânico. Hoje teremos a nossa aula técnica de número 005 de 2014. Eu, instrutor Scopino, estarei com vocês aí abordando mais uma hora de conteúdo técnico exclusivo para vocês, alunos aqui do Universo do Mecânico. Sejam todos muito bem-vindos. Dá uma aula aqui ao pessoal linkado na aula ao vivo, pessoal da Auto Rafim, MecCar, pessoal da Mecânica Chiquinho, um grande abraço a todos. Francisco Neves Neto, também linkado, já participando da aula. Gilberto Braz, Hilton Batista Borges, Marcos Gutierrez, Marcelo Barros Fonseca, Magno Bertoldi, pessoal de Timóteo, Minas Gerais, Sérgio Cunha Júnior, André Amorim, também linkado, um abraço, André, Alessandro Tomás, Danilo Santa Rosa, entre tantos e tantos alunos aqui no seu Universo do Mecânico, seu MEC. Vamos lá iniciar a nossa aula técnica de número 5 de 2014, onde teremos como tema desta aula o sistema de injeção eletrônica HN14 YFC, aplicado no Agile 1.4 8 válvulas Flex. Hoje, o nosso segundo encontro deste veículo e vamos falar, claro, sobre a ECU, sobre a Unidade de Controle Eletrônica do Agile. Uma unidade bem moderna, com boa aplicação aí em boa parte dessa nova geração da linha GM, né? Sistemas bem parecidos, só atualizados. E por aqui dá para ter uma ideia mais exata, mais precisa de uma unidade de comando eletrônica mais moderna. Por que mais moderna? Ela é extremamente pequena, tem dois conectores distintos, um lado motor, que é o conector M, o outro lado carroceria, que é o conector K. Ou seja, todos os fios ligados à parte de alimentação elétrica, parte interna do carro, relés, caixa de fusíveis, comutador, bateria, vai estar no conector K. Conector K, lembrem, K de carroceria. Claro, carroceria com C, né? Mas lembrem da letra K de carroceria. E todos os sensores no motor. No motor, rotação, MAP, temperatura, detonação, sondas, toda a parte de motor vai estar ligada ao conector M. Então já é um sistema bem atualizado. E mais ainda, tem rede de comunicação, ou seja, há ainda conversas entre módulos. Já é um sistema que trabalha com uma linha CAN de baixa velocidade, né? Mas já é uma rede CAN, tá? Para informações como painel, para conversar com o módulo do ABS, airbag, câmbio automático e por aí vai. Tá? Então é um sistema bem atualizado, bem moderninho, também esse do Agile 1.4 Flex. Legal? Na aula passada abordei o título da aula como introdução, né? Apenas falando aí mais na parte genérica do Agile, né? Sobre o motor, sobre aspectos de localização, muito mais na parte geral. A aula de hoje, não, né? A aula de hoje, vamos entrar na injeção eletrônica propriamente dita. Vamos abordar ela, a ECU, nesta nossa segunda aula do Agile. Então vamos lá, a nossa telinha de introdução, para ninguém ficar com sono aí do outro lado da telinha. Vamos lá, introdução. Na aula de hoje, estudaremos os detalhes da unidade de comando eletrônico do motor, que
que ainda tem ligações em rede de bordo. Pessoal, a gente está muito habituado a falar só de ECU. A ECU, a unidade de controle, o módulo. Temos que aprender e aplicar no dia a dia um nome de onde é essa ECU. Então eu escrevi aí, ó, unidade de comando eletrônico do motor. Por quê? Pode ter unidade de controle do painel, unidade de computador de bordo, unidade do ABS, unidade do airbag, unidade da transmissão. Alguns têm unidade de arrefecimento. Então temos o quê? Várias unidades. Foi-se o tempo que no veículo a única unidade de controle eletrônico que tinha era do motor. Então não precisava falar do motor, porque a única ECU que tinha já era do motor, não precisa nem dizer que era do motor. Agora não, né? Agora são muitos módulos, muitas unidades. Então é legal sempre deixar aí bem definidinho que esta da aula de hoje é a ECU do motor. Ok? Então vamos ao Agile 1.4 8 válvulas flex da GM. Boa aula a todos. Participem, ó. O Leandro Calegaro já mandou uma pergunta aqui para a aula. Pessoal, é só clicar aí, ó. Não faça sua pergunta, mandar para cá, tá? Ou seja, tema da aula de hoje, principalmente, né, da aula de hoje eu já respondo durante a aula mesmo, né? Então aí na telinha de vocês, o GM Agile, né? E agora a diagramação, explicando tudo o que o carro tem, num aspecto geral, de sinais de entrada e os comandados. Num aspecto geral, chamo isso, né? Chamo essa tela de diagramação 1.4 8 válvulas. Bem no centro, o tema da nossa aula, né? A ECU do motor, a Electronic Control Unit, né? Por isso que escreve ECU. Poderia escrever UCE, Unidade de Controle Eletrônico, sem problemas. Poderia escrever UCE, Unidade de Controle Eletrônico, tranquilamente. Então, do Agile HN14YFC. Temos ali imobilizador, conector de diagnose, mas o que mais chama atenção são as flechas de sinais entrando na ECU. O módulo, a ECU do motor, vai processar essas informações. Por isso que algumas montadoras chamam a ECU de processador, que ela processa as informações e vai comandar os atuadores. Então temos a seta entrando na ECU, que são os sinais de entrada, os sensores, e a seta saindo da ECU, que são os comandados, os atuadores. Então vamos lá falar sobre eles, sobre os sensores. Primeiro, sensor de fase. Opa! Este motor tem um sensor específico, um sensor de fase. Sensor de densidade do motor. Quando eu falo densidade, já é um sensor duplo, que já está calculando MAP e temperatura do ar. Claro, são sinais separados, mas a peça é uma só. MAP e temperatura do ar. Sensor de rotação e PMS, que é um sensor lá no eixo virabrequim. Temperatura do motor, legal. Sensor de temperatura do motor que indica a temperatura ali próximo à válvula termostática, né? Pessoal, é uma peça que dá muito problema, hein? Tanto a válvula quanto o sensorzinho. Lambdas já está no plural, então já está no plural, ou seja, temos duas sondas, dois sensores de oxigênio, um antes, outro depois do problemático catalisador do Agile. Detonação, sensorzinho de detonação. MAF, sensor que mede, né, a massa de ar admitida. Então esse carro, além de MAP, também tem MAF, tá? Posição do pedal, aí nós temos do acelerador, temos um na embreagem, esse carro é mais completinho, vamos falar sobre isso mais adiante. Borboleta,
é corpo eletrônico, mas tem um sinal da borboleta no corpo. VSS, o sensor de velocidade do veículo. Então isso aí, os principais sinais de entrada para o módulo, onde ele vai recebendo essas informações, processá-las rapidamente e adequar o mapeamento dos atuadores. Vamos falar sobre eles? Vamos lá. Os atuadores: ar-condicionado, eletroinjetores, são 4, corpo eletrônico, ignição, é uma bobina dupla, né, de 4 torres, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida a frio. Então, pessoal, aqui é o que? Já uma carinha legal de quais componentes tem nesse sistema de controle eletrônico do motor. E o que a ECU faz? O que o módulo faz para adequar todos esses sinais de entrada para comandar os sinais de saída, que são os atuadores. Tá? Então é interessante que são bastante os componentes que mandam sinais para o módulo, mas também são muitos os atuadores. Tem bastante, tanto de um lado quanto do outro. Tá? Detalhes. Temos neste modelo da GM muitos sensores, ou seja, são muitos os sinais de entrada para a ECU poder calcular com grande precisão o tempo de injeção e o controle dos avanços e atrasos da ignição. Então, isso que eu comentei com vocês, são muitos, são vários os sinais de entrada. Ótimo! Quanto mais sinais de entradas tiver para a ECU do motor, mais preciso vai ser o comando dos atuadores. Pessoal, quanto mais informação chegar para o módulo, mais ele processa, melhor será o mapeamento. Claro, temos sensores que um substitui o valor do outro, pelo menos para informação. Mas se temos dois, por que a gente tem dois? Porque é para um complementar o outro. Que nem nesse caso, né? Temos o MAP e o MAF. Temos temperatura do ar, temperatura da água. Um é para complementar o outro. Para deixar o quê? O cálculo do tempo de injeção dos bicos o mais fino possível. Ou seja, o mais preciso possível. E não é só isso. Também tem o controle da onde? Do sistema de ignição. São as duas bobinas, embora façam parte de um único corpo, né? É uma única peça, mas são duas bobinas comandadas individualmente. E nela se tem o quê? Também o controle desse atuador, onde vai ter o mapeamento da ignição normal, vai ter avanço da ignição e vai ter atraso da ignição. Tá? Então são todos controles feitos pela ECU do motor. Quanto mais informação de entrada, melhor fica o funcionamento dos atuadores. Tá ok? Telinha de vocês. A unidade de controle eletrônico, a ECU, a localização. Estão vendo ela aí na telinha? Bem localizada aí, né? Próximo ali ao cilindro mestre de freio ou servofreio. Vamos lá. De fácil acesso, a ECU está localizada junto do painel frontal que separa a cabine do motor, né? A cabine do motorista e passageiro do compartimento do motor. E adota o padrão de 2 conectores. Um para os componentes do motor, conector M, e outro lado, carroceria, conector K. Tá? Então nós temos aí a localização dela, da unidade de controle eletrônico. Tá? E o funcionamento? O que nós temos lá no motor que vai adequar ou não o funcionamento, né? Então aí o motorzinho do Agile, né? Ó, observe o sensor de massa de ar,
o motor 1.4, bom espaço para se trabalhar, tá? A bobina aqui atrás, né? Já dá para ter uma ideia geral, né? Naquela parte do motor. A ECU monitora as condições de funcionamento do motor através dos sinais recebidos pelos sensores e mapeia, adequando pelo comando dos atuadores. Pessoal, e tudo isso é muito rápido. O módulo recebe o sinal, calcula o mapeamento, comanda e já pega sinal de novo. Por quê? Alguns sinais são de fechamento. Por exemplo, detonação e lambda, o módulo recebe depois que comandou os atuadores. Ou seja, ele corrige no pós, né, sinal. Não é que ele altera antes, não. Ele mapeia, comandou a bobina, comandou os bicos e aí recebe o sinal da detonação, da sonda lambda. E aí vai corrigindo. Então é pós-queima. Depois que queimou que ele tenta corrigir. Depois que queimou ele tenta corrigir. Então ele vai aprimorando, vai melhorando esse mapeamento conforme o motor funciona. E ainda aprende. Como assim ainda aprende? Esse módulo tem o BLM, né? O bloco de leitura de memória. Ou seja, o módulo vai adequando a mistura e contando esses passos, para que consiga sempre estar corrigindo. Se ultrapassou o limite de passos, 128, entende como falha. Aí registra a falha no sistema, acende a luz e por aí vai. Tá? Então, ele faz também a adequação, o aprendizado dessa mistura. Vamos lá. Alimentação. Veja então na telinha os dois conectores do módulo. Então tá aí o módulo lá no painel de instrumentos, né, no painel, né, corta-fogo do Agile. Temos os dois conectores. Não dá para montar invertido. Opa, belezinha, hein? Não dá para montar invertido. Isso facilita muito o nosso trabalho lá no dia a dia da oficina. Quais pontos de alimentação nós temos aqui? Será que são muitos positivos ou poucos? Será que são vários negativos ou é um só? Para tudo isso existe o quê? Uma grande variação de modelo para modelo de injeção eletrônica, né? Isso muda bastante. E aqui cabe salientar, prestar atenção no quesito aterramento, alimentação positiva, se está bem tudo isso. Porque senão, pessoal, não funciona corretamente. Não adianta, né? Não adianta. Então vamos falar justamente sobre isso, sobre a alimentação. Temos dois conectores nessa ECU, o conector A, né, dos pinos 01 ao 72, né, e o menor, o conector B, do 1 ao 56, tá? Também o 1 ao 72, tá? Você tem aí o conector grande, tá? 1 a 72 é o conector grande, tá? E o conector grande é o que está aí, né, identificado, onde nós temos o quê? A ligação, tá, com a parte de carroceria, tá? Carroceria. Nós temos no conector grande a ligação de positivo e negativo, né? No conector A, então, pinos 01 ao 72 e o menor, o conector B, do 01 ao 56. Então já vai distribuir isso para vocês, ó. O conector A é o conector grande, vai do pino 01 ao 72. Está marcado tanto na ECU quanto no conector grande. O B é o conector pequeno, é do 1 ao 56. A ligação à massa é feita pelo conector A73. Então é a massa do motor.
todo o aterramento se dá por esse único pino. Então, o conector grande é o que está ligado ao motor. Então, nessa explicação, o conector A é o conector grande. O ponto de massa está ligado no motor. Então, ele está no conector grande. O conector pequeno é o conector da carroceria. Então, teremos o seguinte, ó, preste atenção. Pode ser chamado de conector A ou B, ou conector M e K. O grande, chamado de A, é o do motor, é o M. O pequeno, chamado de B, é o K, de carroceria. Gravaram isso? O A é o grande, é o motor. O B é o pequeno, é o da carroceria. Então, aí já viram que tem um aspecto bem interessante, né? Temos aí, toda a ligação à massa está feita pelo conector A73. Tudo, pessoal, ligado num único pino. Olha o tamanho da responsabilidade desse cara aí. A73, imagine isso, né? Olha o tamanho da responsabilidade, tá? E o positivo? Como que chega o positivo para o módulo? Então vejam aí a caixa de relés e fusíveis dentro do Agile, ali no painel de instrumentos. Dá para ver também, né? Obviamente, o conector de diagnóstico, né? Estão enxergando aí? Junto ao computador de bordo? Pois bem, os positivos também devem chegar até o módulo. Claro, né? Linha 15, linha 30. Pessoal, uma coisa é certa. Chegou o carro, você plugou o scanner, não comunica. Liga a chave, a luz de injeção não acende, tem positivo queimado. Tá? Então, ao ligar a ignição, tem que acender a luz no painel. Ao conectar o scanner com a chave ligada, tem que ter a comunicação. Se não está tendo, falta alimentação elétrica. O aterramento é difícil, porque é um fio lá, né, um único fio que está aterrado diretamente no motor. Mas os positivos já são mais. Temos mais fios positivos. Então pode ter algum fusível queimado, ou forçar o algo, ou puxar algum fio errado, ou coisas do gênero. O positivo tem que ser analisado ponto a ponto, tá? É muito importante. Como que a gente testa o positivo aqui, ó, na caixa de fusíveis? Mede fusível por fusível. Ah, eu vou tirar um por um? Não, dá trabalho. Mede direto nele, né? Com a canetinha de polaridade, um por um, né? Tem que dar igual dos dois lados do fusível. Rapidinho você mede. Relés. Você tem relés repetecos ali, ó. Olha lá, ó, 2 relés violeta, vários pretos. Então, às vezes, o defeito é um relé. Para inverter, você já mata, tá? A questão de alimentação ou funcionamento do relé. Também pode pegar o relé, fazer um teste externo, né? A maior parte dos relés são de 4 pinos, você faz um teste fora, né? Faz uma simulação fora. Mas, por descargo de consciência, todo o teste de alimentação elétrica você faz direto lá no pente do módulo. Coisa mais fácil, mais precisa possível, para justamente, pessoal, não ter problema de falta de positivo, falta de negativo, perde-se um tempo violento e não se resolve nada, tá? Vamos então à explicação desses positivos, vamos lá. A alimentação direta da bateria, que é a linha 30, é pelo pino B12, então conector B, pino 12, né? É o conector B ou K, carroceria, passando pelo F13. Olha, eu digo até onde que é o fusível, ó. F13 de 20 amperes. Já a linha 15, a linha pós chave de ignição, é pelo pino B36 do módulo. B é o conector carroceria, né?
conector pequeno, passando pela proteção do fusível 21 de 20 amperes. Então viram, ó, temos 2 pontos de positivo, um linha 15, um linha 30. 2 fusíveis de proteção, ambos de 20 amperes, o F13 e o F21. Eles pegam um defeito, pessoal, que o carro não pega. Vai checar, é um fusível queimado. Tá? Muita atenção com pequenos detalhes que fazem bem a diferença. Legal? Painel de instrumentos do Agile para vocês, né? O bonito painel de instrumentos aí. E a luz de anomalia logo ali abaixo do painel central, né? Então tá ali a luz de anomalia, o sistema de injeção eletrônica, que é comandada por ela, né? É comandada pela ECU. Falar sobre isso, né? Ó. Ao ser ligada a ignição, sempre a ECU faz um pré-reconhecimento da posição da borboleta aceleradora. E fechando o corpo eletrônico, ela já prepara a posição para a próxima partida. Então é assim, o sistema se prepara para a próxima partida. Ele faz uma adequação, uma preparação. Já deixa a borboleta posicionada, já identifica a posição da borboleta, tudo para facilitar a próxima partida. Tá? Para o carro já pegar rápido e fácil. Por quê? Saibam, caros alunos do MEC, que a fase mais gritante na questão poluente de um motor, sabe qual é? Não é a marcha lenta, não é a aceleração, não é a baixa, a alta. O ponto mais gritante de poluentes é na partida. E que, claro, a partida é muito rápida, né? Então acaba não poluindo muito. Mas é a fase mais horrível no quesito formação de mistura, emissão de poluentes. É o mais crítico, tá? Por isso que o módulo tem que preparar a próxima partida para não ter problemas. Belezinha? Muito bem, caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula e volto na sequência para falar mais sobre a injeção do Agile. Olá, meu nome é Jorge Ferreira, sou consultor técnico da AJE e responsável pela área de assistência técnica. Hoje eu vou trazer algumas dicas de aplicação dos produtos da AJE para você. A dica de hoje é sobre o cavalete de distribuição de água da linha Gol, linha MI, motor EA 111 ou 113. É muito comum os mecânicos trocarem esse cavalete e ele vir a dar vazamento justamente aqui, nessa parte, onde é o assento feito no cabeçote. Algum fator importante que deve ser observado na instalação dessa peça, juntamente com esse tubo que faz a ligação do cavalete até a bomba d'água no bloco do motor, é necessário que se faça a limpeza dessa parte no bloco do motor para evitar que haja o impedimento dos deslize da peça até o local limite onde ele tem que ficar. Quando se faz isso, é muito necessário que você faça uma observação de que quando você coloca essa peça no lugar, você tem que ver se ela ficou paralela essa parte no cabeçote. E se ficar um pouquinho afastado aqui e você querer puxar pelos parafusos, vai acontecer que essa peça ela pode empenar, causando vazamento. E com isso condenando a peça, porque ela empenou uma vez, ela não volta mais no lugar. Então é necessário que você, quando for observar isso, quando você for colocar esta peça aqui, com as travas tudo direitinho, quando você for encaixar direto lá na bomba d'água, preste atenção nessa parte aqui, que ela tem que encaixar uniformemente, passar vaselina aqui para deslizar melhor, e ela não pode ter
ficar emperrada, forçada para encaixar. Acontecendo isso, se ela 1 milímetro ou 2 que ficar longe aqui, descontando o espaço do anel, você vai correr o risco de empenar essa parte aqui. Empenou aqui, acabou o serviço. Você perdeu a peça e também, consequentemente, o serviço. É muito importante que você observe isso, para que essa peça venha a ter um bom funcionamento. Que é comum trocar essa peça juntamente com a válvula termostática e a tampa da válvula. Então é muito importante que você preste muita atenção para que você não venha perder o serviço e ter que recorrer à garantia. Tudo bem? Espero que essas dicas técnicas tenham ajudado vocês a estar aplicando melhores os produtos, estar resolvendo os problemas do dia a dia da oficina. E qualquer dúvida, entre em contato pelo site, pelo e-mail ou pelo telefone da JE.